Bom dia, deuses! Aqui sou Moreirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por estar em nossa presença, nos protegendo de todo o mal dos falsos mentirosos. Agradecemos, Senhor, todo dia. Fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido, cuida de cada um, Pai. Dá a cura a cada um, é o que te pedimos. Obrigado, Deus, por tudo. Confie em Deus, porque hoje, infelizmente, as pessoas trocaram Deus por poder, dinheiro e bens. Eles deixaram de acreditar na Bíblia. Hoje, muitas pessoas estão colocando dúvida na palavra de Deus. Muitas pessoas estão distorcendo e muitos estão seguindo. Estão esquecendo que Jesus disse: se o diabo pudesse, enganariam até os escolhidos. Então, quando você coloca em dúvida a palavra de Deus, você está fora dos escolhidos. Toma cuidado, voltem para Cristo. Deus está mostrando a todo momento os falsos profetas, os falsos cristãos, os mentirosos. Afaste-se deles. Vamos continuar. Marcos, capítulo 5, versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Isso aqui foi que Jesus expulsou o demônio do endemoniado do sepulcro e colocou na manada que os demônios pediram e se precipitaram. Então o povo ficou com raiva porque a manada toda morreu. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhes: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Veja que toda vez Jesus ia, ele curava todos os que chegavam a ele, endemoniados, qualquer tipo de doença que existe no mundo. Hoje, infelizmente, nós temos tão pouca fé que nem conseguimos a cura. Não conseguimos cura de câncer, cura de depressão, de nada, nem expulsar demônio, de nada, porque somos fracos. A todo momento somos bombardeados com mentirosos, com falsos profetas, falsos crentes. E se apenas crermos tão pequeno quanto o grão de mostarda, seremos curados. Ou se tivermos essa fé tão pequena, curaremos os outros. Ninguém precisa, se você tiver sua fé, você é curado, mas se outro tiver, você é curado pela fé do outro, mesmo sem você ter fé. É o que Jesus diz. Vamos continuar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes de ir a pior. Olha só, aqui ela, naquele tempo havia médicos, certo? E ela foi a todos os médicos, nem a nada aconteceu a cura. Muitas pessoas estão passando por isso. Vai a todos os médicos e não acham a cura, mas a cura está em Jesus. Então, se você tiver fé, acreditar em Jesus e pedir, você será curado, porque o médico dos médicos não marca consulta, só é pedir. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás
entre a multidão e tocou a sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Veja, ela disse: se tocar, se ela dissesse: por Jesus Cristo serei curada, ela seria curada. Mas ela colocou: se tocar, tocou e foi curada. Ela tinha essa fé de pedir sem tocar em Jesus e ser curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Veja só que maravilha. Então, se nós tivermos fé, seremos curados aqui. Só é dizer: Deus, tenho fé em ti, Jesus, confio em ti, estou curado. E se realmente tivermos fé e não duvidarmos, a cura vem. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, e a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, admiraram, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui convosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Quer dizer, onde ele realmente era para ser conhecido, porque conheceu ele, as pessoas não davam valor. Hoje, em 2026, do mesmo jeito. Se você ajudar as pessoas, fazer o bem para elas, cuidar dos pobres, você não tem valor. Porque você segue o que Jesus mandou. E Jesus disse: na sua pátria, você não tem valor. Mas faça o bem, sem olhar quem, que eu cuido de você. Vamos continuar. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Veja, o único lugar que ele curou poucos foi na terra dele, na pátria dele. Infelizmente, hoje, em 2026, as pessoas estão assim. Deixaram de adorar a Deus para cuidar e adorar mentirosos. Voltem para Cristo. Deus abençoe a todos, um excelente dia.